Muito que bem, jovenzinhos e jovenzinhas, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e a gente abre essa sexta-feira com um vídeo sugerido por um de vocês, o Eduardo Santana, certo? Certo. Eduardo, um grande abraço. O Edu recomendou o seguinte vídeo. Noronha, por que você não faz um vídeo comparando a primeira escalação do ano com a última escalação do ano nas últimas temporadas, nas temporadas mais recentes? Por que ele pediu isso? Porque eu comentei no vídeo do pós-jogo contra a Inter de Limeira de que não dá pra gente se basear no primeiro jogo do ano, na escalação, no modo de jogar, pro restante do ano. Sempre muda e no Santos sempre tem exemplos de que alguns jogadores que nem serão utilizados na hora séria do ano estreiam como titulares por falta de opção, lesão, alguns reforços que não chegaram, várias condições, opções que acontecem. Então eu resolvi, pra gente se aliviar um pouco também. Nossa, aquela escalação contra a Inter ferrou o ano do Santos. Não, calma. Vai mudar bastante, como sempre mudou. Então, de 2015 a 2021, eu anotei as escalações pra gente ver como teve sempre peças que mudaram muito, usualmente para melhor, inclusive, e que a primeira escalação geralmente não espelha nada, não é refletida em nada no restante da temporada. Vamos começar então com 2021, vamos das mais recentes para as mais antigas até 2015. Foi o meu limite aqui. Então, por exemplo, no primeiro jogo do ano passado, um 2-2 contra o Santo André, estou falando da temporada, claro, porque ela começou em março, final de fevereiro, enfim. O Santos começou com Vladimir, Sandro, sim, o da Copinha, Kaique, depois Robson, Alex e Wagner Palha de lateral esquerdo, Balieiro, Kevin Maltos, depois Thailson, Pirani, depois Ivonei e Jean Mota, depois... Quem que entrou? O Bruno Marques. Ângelo e Arthur Gomes foi a dupla de ataque. Olha que loucura, no lugar do Arthur entrou o Alanzinho. Ou seja, isso não aconteceu pro restante do ano. Mas você pode argumentar, não, mas Noronha, a temporada tinha acabado 3 dias antes com o Brasileiro, nesse dia só jogaram muitos reservas, assim, né? Os caras que eram reservas mesmo. Verdade, por isso eu anotei a primeira partida da pré-Libertadores, que foi uma semana depois. E o Santos na pré-Libertadores, o 2-1 contra o Lara, entrou com João Paulo, Balieiro, de lateral direito, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Sandri, depois Pirani, Ângelo, Soteldo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. 4 atacantes. Ouviram? Beleza. No último jogo do ano, que foi pelo menos o último jogo válido da temporada passada, contra o Cuiabá, mudou bastante porque o Santos já não ia fazer muito, o Marcos Leonardo ficou suspenso e tal. No jogo contra o Flamengo, que salva o Santos no rebaixamento, a penúltima rodada, 1-0, no Maracanã, foi o seguinte: João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Boza. Veja que de 2 zagueiros já eram 3, o Kaique passou a ser titular, o Boza nem estava no começo da temporada e o Luiz Felipe estava recuperado de lesão. Madson, que também não tinha sido citado no começo, Camacho, que chegou no meio da temporada, Zanocelo, que chegou no meio da temporada, Marcos Guilherme, que chegou no meio da temporada, e Lucas Braga, que virou lateral esquerdo. No ataque, Marinho, depois Ângelo, e Marcos Leonardo, depois Raniel. Raniel que estava lesionado no começo da temporada, Marcos Leonardo que mal jogava no começo da temporada, Marinho que estava lesionado no começo da temporada. Olha como mudaram as coisas. Então assim, já é o primeiro exemplo de que as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Muita gente foi titular anteontem. Não será nem amanhã contra o Botafogo, nem daqui no Clássico contra o Corinthians, nem daqui várias rodadas, muito menos no Brasileiro. Bom, vamos continuar com os exemplos. Em 2020, o Santos estreou Jesualdo Ferreira, ele mesmo, um 0-0 contra o Bragantino, estava lá. Everson, Pará, Luan Pérez, Luiz Felipe e Felipe Jonathan. Alisson, Sanches e Pituca, um meio bastante retrancado. Marinho, depois Derlis Gonzalez. Caio Jorge, depois Raniel. E Sacha, no ataque, depois Arthur Gomes. Olha como Everson, Sacha, Derlis, jogadores que não sequer ficaram mais meses no Santos, logo depois já sairiam, né? No caso do Everson e do Sacha, até entrando na justiça, depois o Sacha mudou a situação, enfim. Ou o Everson mudou a situação, enfim, os dois foram embora. No último jogo de 2020, o Santos atuou no 1-1 com o Fluminense da seguinte maneira: João Paulo, Pará, Luiz Felipe, depois Madson, depois Bruno Marques, Luan e Felipe Jonathan. Na verdade, esse é o penúltimo jogo. O último foi contra o Bahia, quando o Cuca já tinha ido embora. Quando acaba a temporada, ele abandona o barco antes da última rodada. Alisson, Alisson, Sandri, perdão, Balieiro, depois Giamota. Marinho, Lucas Braga, depois Ângelo e Marcos Leonardo, depois Soteldo. Olha como mudou. Já era o João Paulo,
né? Já era o João Paulo. O Madison já no time de novamente. O Sandri virando titular. Enfim, mudou bastante para o último jogo válido do ano. 2019, que é um exemplo que eu dei no vídeo contra a Inter de Limeira, né? Que o São Paulo colocou uma escalação que não teria nada a ver com o futuro time dele. E é verdade, ó. 1-0 contra a Ferroviária, o primeiro jogo do São Paulo oficial. Teve um amistoso contra o Corinthians uma semana antes. Vanderlei, olha aí a mudança, seria o Everson. Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho, que ele tanto gritava o nome do Orinho. Alisson, Pituca, depois Copete, Sanches e Jean Mota, depois Yuri o volante. No ataque, que eu usei de exemplo no vídeo, Yuri Alberto e Felipe Cardoso. 2 centroavantes jogaram a primeira partida como titular porque o resto estava suspenso, lesionado, voltando, enfim. No lugar do Yuri Alberto entrou o Arthur Gomes, que já apareceu e vai continuar aparecendo aqui várias vezes. Esse é o primeiro time do São Paulo. Olha o último, que é, claro, o maravilhoso, histórico e lindo 4-0 no Flamengo. Everson, Ferraz, mas o Ferraz, lembre-se que o Pará ganhou a posição durante o campeonato, que ele não atuou nessa partida. Se é certo ou errado é outra história. Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge. Jorge chegou durante a temporada. E poderia ter sido o Felipe Jonathan, que também chegou durante a temporada. Mas não era de maneira alguma o Ourinho ou o Copete, que jogou de lateral no começo também. Alisson, depois Jobson, Pituca e Sanches, depois Sandri. Marinho, Soteldo e Sacha. Lembrando que o Sacha ganhou a posição. Aliás, o amor do São Paulo, ele estava afastado no começo da temporada. O Jean Mota ia ser vendido. O São Paulo acabou ficando com ele. O Soteldo chegou no começo da temporada. O Jean Mota entrou no lugar do Sacha. Olha como mudou. 2018, um outro jogo que eu usei como exemplo no vídeo, porque é um jogo que é 3-0 para o Santos contra o Linense lá em Lins, e o Rodrigão fez um golaço quase no meio campo. O Santos começou com Vanderlei, Ferraz, Veríssimo, depois Luiz Felipe, David Braz, que iria embora no meio da temporada, e Romário. Aparentemente a lateral esquerda sempre começa mal no Santos, esse ano nem lateral tem. Alisson, olha esse meio, cara, sério. Alisson e Vecchio. Meu Deus do céu. Bruno Henrique, Copete e Rodrigão. Bruno Henrique, se eu não me engano, esse é o jogo que ele machuca o olho. Entra o Arthur Gomes no lugar dele. Copete e Rodrigão. No lugar do Rodrigão ainda entrou o Yuri Alberto, muito jovenzinho. Copete e Rodrigão. Quando o Bruno Henrique sai, fica Arthur Gomes, Copete e Rodrigão. A temporada de 2018 começou assim, então calma. Mas ela terminou, o último jogo que o Santos tinha esperança de algo foi uma derrota para o Sport de 2-1. Vanderlei, Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Copete de lateral. Guilherme Nunes, depois Yuri. Pituca, depois Sacha. Jean Mota, o Sacha chegou em 2018 no meio, por exemplo. Jean Mota, depois Lucas Lourenço. Arthur Gomes, de novo. Rodrigão. E Felipe Cardoso. É o ano em que o Cuca pede o Felipe Cardoso, sabe Deus por quê. O Gabriel estava nesse time, mas não jogou essa partida. Então ainda teve o Gabigol, que chegou em 2018, né? Depois daquela partida contra o Fluminense, mas no meio da temporada. Teve o Gabigol aquele ano. Então as coisas mudaram. Não ficou o Rodrigão, ficou o Gabigol. Não tinha o Gabigol, ficou o Felipe Cardoso. As coisas mudaram. 2017, de novo contra o Linense e de novo uma bela vitória. 6-2, estava lá, foi na Vila esse jogo. Vanderlei, Vitor Ferraz, Veríssimo, Yuri de zagueiro. Dorival também, né? Enfim. E Zeca. Renato, Thiago Maia, depois Cittadini e Lucas Lima. Copete, depois Thiago Ribeiro. Felipe Noronha, de 27 anos, quis morrer nesse dia, provavelmente. Vitor Bueno e ele, Rodrigão, de novo. Vitor Bueno e Rodrigão. O Rodrigão sai para ele, de novo entrar. Arthur Gomes, que nasceu no Santos, vocês sabem. Esse time não fez a temporada, apesar de ter ganho de 6-2, não fez a temporada inteira. Obviamente mudou bastante. O jogo em que o Santos garante a vaga na Libertadores, penúltima rodada do Brasileiro, o Santos entra em campo para ganhar do Flamengo, 2-1. Vanderlei, Ferraz, Luiz Felipe, Nogueira e Jean Mota, de lateral esquerdo. Alisson, Renato e Vecchio, meu Deus, depois Kaique, o centroavante. Bruno Henrique, depois Matheus Jesus, o volante. Copete, depois Arthur Gomes, mais uma vez essa substituição. E, claro, Ricardo Oliveira no ataque, o principal. O Santos jogaria uma partida depois, um empate contra o Avaí, mas empatou, ótimo. Mas aí estreou o Rodrigo, estreou o Yuri Alberto, se não me engano, nesse jogo. O Elano fez algumas mudanças, o Santos acabou empatando com o rebaixado Avaí. Eu lembro quando nem vi esse jogo. 2016, o Santos estreia com um empate 1-1 contra o São Bernardo. Se eu não me engano, é a estreia do Veríssimo, que foi titular.
Vanderlei, Ferraz, Gustavo Henrique, Veríssimo e Zeca. Renato, depois Neto Berola. Thiago Maia, depois Serginho, o da Copinha, e Lucas Lima. Paulinho Stella, depois Joel. Paulinho Stella, depois Joel. O Santos estreou na temporada com Paulinho Stella, depois Joel. As coisas mudam, gente, calma. Gabigol e Ricardo Oliveira. E o Gabigol ainda não tinha sido vendido, ele é vendido no meio de 2016. Mas não teríamos o Gabigol até o final do ano. Né? Olha a mudança. A última partida de 2016 é uma vitória 1-0 contra o América, o jogo que tem uma homenagem depois do acidente da Chape, eu estava lá. Vanderlei, o Santos garantiu o vice, se eu não me engano, esse ano, 2016. É nesse jogo que o Santos garantiu o vice. Vanderlei, Ferraz, David Braz, Yuri e Zeca. David Braz e Yuri é dupla de zaga, meu senhor. Renato, Thiago Maia e Lucas Lima, depois Elano. Se eu não me engano, é o jogo da aposentadoria do Elano. Espero que eu esteja certo. No ataque, Ricardo Oliveira, Copete. Meu Deus do céu, olha esse ataque. Ricardo Oliveira, Copete, depois Longini. Cara, que coisa maluca, Jean Mota. Meu Deus do céu. Olha, a gente reclama, mas tem ano que é pior, gente. As coisas mudaram bastante. E o último que eu vou dar o exemplo das mudanças é 2015. Eu estabeleci esse ano porque é o ano que a gente vai para a final da Copa do Brasil. E a escalação do começo do ano eu não iria para a final da Copa do Brasil. Mas as coisas mudaram. Depois eles perdem, essa é uma outra história. Mas as coisas melhoraram no meio do ano. Bastante, inclusive. O Marcelo Fernandes é tirado de técnico com o time na zona de rebaixamento no Brasileiro. Né? Aí entra o Dorival e salva o time e leva para a final. 3-0 no Ituano, a primeira partida daquele ano. Vladimir, Ferraz, Gustavo Henrique, Braz e Chiquinho na lateral esquerda. Alisson, Renato e Lucas Lima. Giovânio, depois Ricardo Oliveira, é a volta do Oliveira, por isso começou no banco. Robinho, depois Lucas Crispim. Thiago Ribeiro, depois Elano. Substituição maluca. No final do ano, não tinha mais Robinho, não tinha Thiago Ribeiro, não tinha Chiquinho, né? Graças a Deus, inclusive, não tem Chiquinho. O time vai para a final e disputa a final com... Não foi a última partida, claro, é o Atlético Paranaense, mas aí pouco me importa. Vladimir, Ferraz, Gustavo Henrique, Braz, depois o Erley, o Braz se machuca na final, e Zeca, que ganha a vaga, né? Renato, Thiago Maia, depois Paulo Ricardo, uma das piores substituições que o Dorival fez na história da vida dele. Olha que ele substituía mal em final. Né, Nilson? Roberto Brum em 2010. Rodrigo Mancha. Eita senhora. E Lucas Lima. Ricardo Oliveira, Gabigol. Depois entrou Giovânio e Marquinhos Gabriel, que também chega no meio do ano. Resumindo, as escalações sempre mudam. O primeiro jogo nunca é parâmetro para o final da temporada. Eu não separei, eu vou abrir ao vivo enquanto eu falo com vocês a primeira escalação de 2010, porque se você pensar, o primeiro jogo de 2010 é um 4-0 contra o Rio Branco, isso eu sei de cabeça, eu estava lá no Pacaembu. Mas será que a escalação daquela geração, com o Neymar em campo, mudou muito até o final do ano? Vamos ver. Estou abrindo aqui o Acervo Santista, que é um site espetacular, acervosantista.com.br/temporada-2010. Se o Google funcionar, a gente pega essa escalação de 2010 agora. Vamos lá, tá carregando aqui. Santos 4, Rio Branco 0, Paulista Pacaembu. Cliquei nela. Vamos ver. Aqui, 17 de janeiro, eu estava aqui em São Paulo, no Paca, esse dia. O mando era do Rio Branco, inclusive. O Santos jogou de visitante. Felipe, pronto, já tem a primeira mudança. O goleiro pro final de 2010 seria o Rafael. Jorge Lucas na lateral direita. O Jorge Lucas sequer terminou o Paulista no Santos, se eu não me engano. Bruno Rodrigo e Bruno Aguiar. A zaga titular do Santos em 2010, obviamente, foi Edu Dracena e Durval. Mudou. E o Pará de lateral esquerdo. Não foi o Pará até o final do ano. Entrou o Madison. Claro, o Madison. Vocês sabem o que ele tem tatuado no braço. Roberto Brum. Não foi titular até o final do ano. Breitner entrou. Pouquíssimas chances. Rodrigo Mancha foi titular. Não foi titular até o final do ano. Wesley e Ganso, esses dois tudo bem. No ataque, aliás, o Wesley mais ou menos, né? O Wesley sai depois da Copa do Brasil também, ele não termina o ano com o Santos. No ataque, Neymar e André, depois Giovani, aí tudo bem. O Giovani sai no meio do ano, mas o Neymar e André, de fato, a dupla de ataque até o final do ano. E Dorival Júnior, o técnico, que também não terminou o ano. As coisas sempre mudam, mesmo depois de um 4-0, mesmo depois de um 3-0, mesmo depois de outro 3-0, mesmo depois de um 6-2. As coisas vão mudar, jovens. Relaxem, não se desesperem. Beijo, tchau.